Olá! Nesse vídeo nós vamos ver todas as opções no setor de construção civil, quais são aquelas melhores, ou seja, quais são as ações que a gente acredita que tenha maior qualidade, mas principalmente a gente vai ver qual a ação que a gente acredita que tenha maior potencial de valorização, tá? Sempre medindo o risco desse investimento, tá? Primeiro a gente precisa entender que a gente está num cenário de recuperação do setor de construção civil aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo, que tem sua dinâmica e acaba carregando, levando o segmento como um todo, no Brasil como um todo, mas o segmento é muito regionalizado, isso tem que tomar cuidado um pouco, saber onde a companhia que você está investindo, aonde que ela participa, onde que ela atua. Tá? Cada companhia tem uma concentração geográfica mais específica. Tá? Mas a gente tem um cenário de recuperação, especificamente agora a gente pode ter um impacto em relação a esse cenário de recessão econômica, aumento do desemprego aqui no Brasil, mas o cenário não muda no médio e longo prazo. Então a gente deve ter a retomada de lançamentos, construção. A gente tem um cenário, principalmente que acaba determinando a velocidade da recuperação, é a taxa de juros, né? O financiamento imobiliário, que tudo indica que a gente está num patamar muito baixo de taxa de juros, tem possibilidade de reduzir ainda mais as taxas de juros para os financiamentos imobiliários, mas principalmente a informação mais importante é que esse patamar de juros muito baixos vieram para ficar. Tá? Esses juros devem ficar baixos por muito tempo. Isso ajuda toda a economia, mas principalmente o setor de construção civil, né? Cujos financiamentos, né? Os financiamentos imobiliários são muito longos, então dependem muito e pode ser determinante para você também, para o investidor ou para você que está comprando a sua casa própria, uma taxa de juros mais baixas. Isso acaba sendo como se fosse um catalisador, como se fosse algo que adiciona o crescimento para o setor. Tá? Então a gente tem um cenário positivo, tá? O setor foi impactado, mas não parou, né? Nesse momento agora de pandemia, continuaram as construções, a gente teve uma redução, o lançamento deve ser um pouco mais lento agora daqui para frente, mas o setor deve continuar com essa trajetória de crescimento. Dentro das empresas listadas aqui na B3, nós temos diversas empresas, cada uma com o seu segmento de atuação, com a sua geografia. Quais são as nossas preferências? Se você for preferir primeiro as ações maiores, as maiores companhias, aquelas que são mais líquidas, mais negociadas, que têm um volume maior de vendas, a nossa preferência continua sendo por Cyrela e EZTEC. Tá? Inclusive, recentemente, essas ações, nesses últimos meses, tá? Eles têm subido 30%, 40%, 50%, 60%, algumas delas 70% têm apresentado essa valorização. Tá? Então as preferências entre as ações mais líquidas, Cyrela e EZTEC. Entre as empresas que a gente gosta mais, são aquelas empresas um pouco menores, que têm maior potencial de valorização, mas não tem tanta liquidez, tanta negociação assim, as duas preferências são a Trisul e Elbor, tá? A Trisul fez um trabalho muito bom ao longo do ano de 2018, 2019 e vem apresentando forte valorização desde então. Mas qual que é a ação que a gente mais gosta, que a gente vê maior potencial de valorização? A gente sabe assim que tem bastante risco, a companhia sofreu muito nesse período agora de recessão, fez um aumento de capital, está lançando muito pouco, mas ela está preparada agora para um novo ciclo de crescimento, que é a ação, a Tecnisa, a companhia Tecnisa, tá? Também de construção civil aqui, focada na cidade de São Paulo, focada também na classe média, média alta, que está passando por um processo de reestruturação, ou seja, se a gente comparar a avaliação, né, os múltiplos, os preços de grandes companhias com a Tecnisa, a gente vê um desconto muito grande, tá? Que a gente acredita que não se justifica, ou seja, tem um risco, mas tem uma oportunidade muito grande. Se a companhia entregar essa velocidade, esse crescimento, essas vendas, nos próximos meses, nos próximos trimestres, essa ação ela tende a se valorizar, a reprecificar e diminuir o desconto que ela tem em relação aos seus pares, em relação ao Trisul, em relação ao Elbor, em relação à Cyrela e EZTEC, tá? Que são as nossas preferências no setor. Então, fiquem de olho na Tecnisa, tá? TCSA3, continua sendo a nossa preferência no setor de construção civil. A ação continua muito descontada, apesar de ter se valorizado nesses últimos meses, principalmente no mês de maio, no começo desse mês de junho, mas ainda continua muito longe de todo o seu potencial
de valorização. Para quem olhar para o médio e longo prazo, deve ter um bom resultado caso realmente aconteça todo o cenário que a gente está vislumbrando para o setor como um todo, mas principalmente para a Tecnisa, tá bom? A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!